Boa noite a todos. Agradecer ao Instituto do Bem Comum por ter me convidado para fazer essa palestra aqui, por intermédio do professor Wagner Galeto. Eu vou começar dizendo que eu sou um diletante do jiu-jitsu. Não vivo do jiu-jitsu. Minha profissão, ocupação profissional é na advocacia, na área da advocacia privada, mas o jiu-jitsu me acompanha desde a construção da minha personalidade enquanto criança, jovem, passando para a fase adulta, e chegando até os dias de hoje como, vamos dizer assim, uma fase intermediária do jiu-jitsu, que é a faixa preta. A faixa preta não é o fim, é um novo começo, porque a partir dela, um universo completamente novo acaba se descortinando para o praticante do jiu-jitsu. Então, da faixa branca até a faixa preta é uma longa caminhada, mas efetivamente na faixa preta, quando você chega lá, você acaba vendo, olhando para trás, fazendo um arco histórico sobre a sua carreira no jiu-jitsu, você vê que tem muita coisa ali que se assemelha, vamos dizer assim, ao microcosmo do que a gente vive na nossa espiritualidade. Então, preparei alguns slides para falar primeiramente do que é o jiu-jitsu. Não é uma palestra maçante, nós não vamos ficar aqui, 1900, bolinha, falando. Vou tentar dar uma resumida geral de uma forma mais dinâmica e interessante para apresentar para vocês. Então, esse primeiro slide aqui, a coragem e a virtude, o tema que me foi proposto pelo professor Wagner Galeto, vem também de uns grupos de estudo que a gente tem feito com homens sobre a virtude da fortaleza, o combate aos males aí da modernidade e o resgate de uma masculinidade autêntica. Não uma masculinidade padrão, não uma masculinidade de curso de internet, não um pacote pronto que hoje se vende para as pessoas de forma de um tipo de orientação, um coachismo artificial, mas algo que efetivamente a gente possa buscar na origem, o que é a ideia de ser homem. Isso casou muito bem com o jiu-jitsu, com a arte marcial, casou perfeitamente bem. Então, para começar essa palestra, eu vou lá em 1948. A história do jiu-jitsu no Brasil é uma história muito curiosa. Em 1948, o primeiro livro de jiu-jitsu publicado no Brasil não explicava um golpe. Ele foi escrito, desenhado e publicado pelo mestre Carlos Gracie, que é um dos patriarcas do jiu-jitsu no Brasil, e ele desenvolveu efetivamente um método, não só ele, existem outras ramificações do jiu-jitsu, mas ele desenvolveu um método que era para uma criança, um jovem, se portar diante das ameaças da vida, das dificuldades e dos obstáculos da vida. Carlos Gracie era um homem, na época jovem, filho de um comerciante, uma pessoa, do Gastão Gracie, que começa com a sua família em Manaus, mas depois tem contato com um japonês chamado Kondikoma, que traz lá do Japão a ideia de um jujutsu e ligado ao judô, mais especificamente a associação Kodokan, que do Sansei Jigoro Kano, que depois teve muitas influências no Brasil, mas ele traz essa vertente do jujutsu, que era uma arte ensinada, uma arte marcial ensinada para as elites no Japão. E lá, na década de 30, 40, a família Gracie tem esse primeiro contato, não só a família Gracie, mas outros lutadores também. Mas é efetivamente a família Gracie que acabou levando a fama, ganhando o status dos fundadores, patriarcas, pais do jiu-jitsu na sua vertente brasileira. E mais curioso é saber que quando publica esse livro, o jiu-jitsu não tinha nenhum golpe. Um livro de jiu-jitsu que não tem golpe. Esse livro é raríssimo, Hoje em dia você não encontra mais para vender, quem tem alguns exemplares dentro da própria família Gracie, mas é um jiu-jitsu que mostra, meninos de hoje, homens de amanhã, um menino mais retraído, tímido, sofrendo algumas ameaças aqui, um chute, uma ofensa, um bullying natural dessa fase, mas efetivamente, se você pegar, ler e ver e folhear esse livro, é uma reprodução de uma luta de Davi e Golias. Então, é muito claro isso para você ver, do menor buscando um refúgio seguro, numa dificuldade, num obstáculo, num embate, numa situação de medo, de fobia, de pânico, por que não? Quando você está ameaçado, está acuado, você eventualmente tem essas sensações, esses sentimentos. E fica à vontade. E o Carlos Gracie era um cara de 60 quilos, 65 quilos no máximo. E o seu irmão Hélio Gracie também, na mesma medida, recebendo esses ensinamentos do Kondikoma, eles desenvolvem uma arte marcial muito mais voltada
para, vamos dizer assim, exercícios de autodefesa, né, e submissão do adversário, do que propriamente uma medição de força. Não faz sentido no jiu-jitsu você medir força. Jiu-jitsu é arte para quem é mais fraco, para quem não mede força, que está numa situação de, vamos dizer assim, desequilíbrio, né, diante de uma grave ameaça, né, ou de uma iminente ameaça. Então o livro é isso aqui, é um livro de jiu-jitsu, mas que não ensina um golpe, ensina valores, ensina postura, ensina fortaleza. Né? Então o jiu-jitsu nasce dessa forma. E eu, né, fazendo uma leitura dessa história do jiu-jitsu, eu consegui desvendar algumas coisas muito curiosas do jiu-jitsu. Né? Eu enumerei 5 fases. O professor Luiz Felipe, que faixa preta aqui, também terceiro grau de jiu-jitsu, acho que vai concordar comigo que isso aqui foi uma divisão arbitrária, que eu mesmo fiz, das fases do jiu-jitsu. Aqui é uma foto da família Grace, do Carlos Grace, segurando a criança, que todo mundo na família praticava. Ele teve mais de, acho que aproximadamente 10 ou 11 filhos. O irmão dele também teve. Todos praticavam jiu-jitsu. Era uma família numerosíssima. E quando se mudaram para o Rio de Janeiro, começaram a receber lá diversos políticos, pessoas ligadas às artes, diversas pessoas que treinavam na família Grace. Né? Então as mulheres ajudavam, lavavam os kimonos, no dia seguinte forneciam os kimonos para os novos alunos. Eles viviam mesmo do jiu-jitsu e tinham uma família numerosíssima, muitos filhos. Muitos deles viraram lutadores e acabaram levando adiante essa vertente do jiu-jitsu, que virou o jiu-jitsu brasileiro, o Brazilian Jiu-Jitsu. Isso acabou virando, vamos dizer assim, uma arte muito própria, né, característica de pessoas mais fracas, Hélio e Carlos, e também outros professores que se difundiram pelo Brasil. Começa em Manaus, vai ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e se espalha já na década de 50 e 60. Já na década de 70, 80, né, a gente tem aqui uma consolidação do jiu-jitsu. Na década de 80, os primeiros campeonatos. Na década de 90, os primeiros campeonatos e as agremiações, né? A segunda fase de consolidação. Há uma fase de internacionalização do jiu-jitsu na década de 90, no começo da década de 90. Rorion Gracie vai a Miami com o desafio de provar para o mundo inteiro que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente e podia derrotar qualquer outra. E de fato ele consegue isso. Né? Monta o UFC, vende o UFC, e o Royce Gracie, lutador de jiu-jitsu mais famoso de todos, consegue se sagrar campeão lá por 2 ou 3 eventos seguidos. Né? Aquela tradicional entrada da família Gracie, um na mão, dando a mão no ombro do outro, enfrentando adversários sem limite de peso, sem limite de idade, num ringue, uma coisa assim bem, vamos dizer assim, brutal para quem não está acostumado com artes marciais. E o jiu-jitsu efetivamente se mostrou uma das artes mais eficientes em termos de artes marciais, né? Artes marciais, combate, luta física, né? Apesar de ser uma arte de submissão do adversário. Você consegue efetivamente, você consegue ganhar uma luta sem derramar uma gota de sangue do seu próprio adversário. É interessante o jiu-jitsu por causa disso, uma arte muito segura para quem pratica. Né? Então, aí a fase 4, a gente passa para a mediatização. Você tem os anos 90, Rede Globo. A Rede Globo, se vocês lembrarem, tem alguns personagens passam a fazer alguns quadros numa novela chamada Malhação, uma novela para adolescente. Então tem lá um professor de jiu-jitsu que enfrenta as brigas, os desafios. O jiu-jitsu passa a ser, vamos dizer assim, ser interpretado pela Rede Globo nos anos 2000, e aí é a fase da efetiva expansão do jiu-jitsu para tudo que é espaço. Né? Só que lá, naquela fase, na virada dos anos 2000, a gente tem uma coisa muito curiosa que eu percebi. O jiu-jitsu deixa de ser aquela coisa criada e imaginada por Hélio e por Carlos Gracie e passa a ser, vamos dizer assim, que ele tem uma espécie de invasão estética. Né? Vocês devem ter ouvido falar, os mais velhos, dos pit boys, pessoas fortes, tatuado. Né? Eu sou dessa época, eu pego o jiu-jitsu nessa pior época, que é a época justamente quando as pessoas começam a ter, vamos dizer assim, um vício estético da própria arte marcial. Né? O jiu-jitsu é conhecido por cara que briga muito, que sai na balada, quer brigar, né? Todo dia está na manchete negativa no jornal, e isso acabou caracterizando o jiu-jitsu de uma forma muito negativa.
no começo, na virada dos anos 2000. Né? Isso só acaba a partir, eu acho que a partir do desenvolvimento de 2010, a gente já tem mais de 50 anos de prática de jiu-jitsu no Brasil, mas ele começa a se profissionalizar novamente. As academias começam a ter uma espécie de profissionalização, padronização de kimono. Né? O professor Carlos Grace Jr., que é o filho do Carlos Grace, um dos fundadores da vertente brasileira de jiu-jitsu, ele traz uma metodologia completamente nova para o jiu-jitsu. Jiu-jitsu para todos, pai, mãe, avô. Eu tive a felicidade de, na Austrália, praticar um treino com uma senhora de 75 anos, faixa preta, uma excelente pessoa. Então o jiu-jitsu hoje é para todo mundo, para todas as pessoas. Quem quiser praticar, é um convite. Né? Eu sou prosélito do jiu-jitsu, eu gosto, convido todo mundo, meus amigos a participar e acabo também fazendo grandes amigos. Então o jiu-jitsu é esse microcosmo de uma formação de personalidade das pessoas. Né? Isso acontece, e agora pensando no jiu-jitsu especificamente, quando a gente chega na faixa preta, fazendo a introdução à questão das virtudes, quando a gente chega na faixa preta, a gente já não é um jovem, né? É óbvio que existem pessoas que conseguem atingir na faixa preta entre 20 e 30 anos, mas a maioria é 30 anos, você já está mais maduro. O físico não acompanha mais. Você já é uma pessoa que tem, né, já passou por lesões, passou por um monte de coisa, mas o físico não acompanha mais. Você não consegue mais desenvolver as mesmas condições e aptidões que você tinha quando tinha 18 anos. Mas, na medida em que a sua condição física diminui, você consegue perceber na prática do jiu-jitsu, como eu disse no começo das aulas, uma espécie de microcosmo da realidade. O que eu quero dizer com isso? Ensinamentos que não são tão ligados às suas aptidões físicas, senão pelas suas habilidades morais, ou suas práticas morais. Eu falava aqui no começo da aula que o jiu-jitsu as academias, né, o dojo, isso é muito praticado, é muito comum em todas as academias, você acaba percebendo como há uma espécie de construção de valores espirituais que não são ligados à materialidade. E nisso especificamente eu acho que me levou a estudar a virtude da fortaleza como um dos fundamentos da prática do jiu-jitsu. Né? E aqui é uma definição muito comum da virtude da fortaleza que eu acho que demonstra e dá uma configuração clara do que é essa escada espiritual, quando você deixa a tua parte física e passa a trabalhar com a tua parte mental, especificamente dentro do jiu-jitsu. Oi, filho. Então você tem aqui, dentro dessa escada espiritual, algumas virtudes conexas à ideia de fortaleza, né? Aí eu trouxe aqui a magnanimidade, a magnificência, perseverança, longanimidade, paciência e constância. Esse tipo de modificação da tua personalidade quando você pratica o jiu-jitsu tem intrinsecamente todas essas virtudes conexas. A magnanimidade, né, quando você tem um pendor da sua espiritualidade às coisas grandes. É uma tendência da alma às coisas grandes. Então você, quando entra numa academia de jiu-jitsu, você tem a certeza que as coisas vão durar muito tempo, que você vai ter que ter muita paciência, muita força de vontade, e você não vai conseguir as coisas rápido. Não vai ter uma resposta rápida para a tua vontade. É justamente o oposto daquilo que a gente tem hoje em dia com os princípios da modernidade. O que são os princípios da modernidade? É o gozo rápido das coisas, as fruições dos bens muito etéreas, né? As coisas devem ser rápidas, de consumo imediato, de descarte cada vez mais rápido. Numa academia de jiu-jitsu, não. Você não vai chegar em faixa preta em 5 anos. Provavelmente a tua graduação não vai chegar rápida. Provavelmente você vai ter que perseverar muito naquele caminho para chegar lá. Né? Então, você vai ter que ficar muito tempo trabalhando as mesmas posições, as mesmas habilidades, para você conseguir chegar a galgar
uma progressão na tua atividade relacionada ao jiu-jitsu. Então, e a virtude da magnanimidade, que é uma virtude conexa da fortaleza, ela é própria disso, né? É a tendência da tua espiritualidade para as grandes coisas, você alcançar grandes coisas, atingir grandes objetivos, né? E a magnificência também. Essas duas que estão assim, acima ali no gráfico, elas são duas virtudes conexas ligadas ao agir, a você ir adiante. Tá? Então você tem duas virtudes conexas ligadas a você se dispor a fazer, se lançar ao desafio, e você tem 4 outras virtudes conexas, mas ligadas à ideia de uma atividade passiva. Você tem que esperar, você tem que ter paciência, né? Você tem que ter esperança naquilo que você colocou como objetivo. Você tem que saber e tem que entender que aquilo lá vai demorar tempo para você atingir. Mas você tem que ter claro que o bem vem, que o bem ele existe, ele está lá, e você vai chegar lá. Então, e também a constância, né? O que é essa ideia de constância? Todo dia eu vou estar lá. Todo dia eu vou fazer aquela atividade, 2 a 3 vezes por semana, até chegar lá. Então, quando eu falo para vocês que o jiu-jitsu é uma espécie de microcosmo da realidade, é que essa arte marcial, ela entrega para você uma série de virtudes conexas para trabalhar e desenvolver a habilidade da tua espiritualidade. Eu não estou dizendo que em outras artes marciais isso não aconteça, né? O karatê, tem vários mestres aí, judô, mas especificamente no jiu-jitsu, e talvez isso seja o grande sucesso hoje, eu não tenho dúvida de dizer que talvez, afora o judô, eu acho que o jiu-jitsu e o futebol é a atividade mais popular hoje no Brasil. Está presente em 5 continentes, em todos os lugares do mundo, em várias cidades. Por quê? Porque quando você vai lá, você encontra isso. Você consegue perceber isso. A ordem das coisas, né? Os espíritos ordenados, as coisas que estão nos seus devidos lugares, a hierarquia, a disciplina, a limpeza, a paciência, né? E ela não é uma paciência assim, não, eu não estou aqui suportando todo tipo de mal ou calamidade, é uma paciência voltada para um bem maior. No caso do jiu-jitsu, é uma paciência que você espera efetivamente chegar lá. Sabe que o caminho é árduo e você vai chegar lá. Mas ela também tem o aspecto de agir, né? O aspecto de não só passivo, mas agir. E assim é dentro de uma academia. Você tem que ter muita paciência. Para você chegar lá, você tem que ter assim, a plena consciência que isso vai demorar tempo. Né? E é gostoso, não é maçante. Né? A tua alma, né? Vamos dizer assim, quando você está treinando jiu-jitsu, isso as pessoas não percebem no começo, mas é automaticamente perceptível, você está feliz de esperar. Porque você tem claro na tua cabeça qual que é o teu objetivo final. É a própria noção e ideia de fortaleza, né? Você supera os obstáculos, suporta as adversidades com vista a um bem maior. É a fortaleza cristã. Isso acontece, de certa forma, dentro de um microcosmo da prática do jiu-jitsu. E não é à toa, eu estava falando com os meus amigos, que hoje a gente vê hoje no Brasil, e até fora do Brasil, uma espécie de ambiente, uma ligação entre pessoas que estão entendendo a mesma mensagem. Né? Falava para os amigos aqui que tem o terço do jiu-jitsu, que já está em mais de uma paróquia, o Rosário dos Homens, o projeto Estovir, do professor Wagner Galeto, são coisas que vão como se encaixando automaticamente, sem perceber, e você não precisa dizer, mas você sente que essas virtudes, que são também virtudes cardeais, elas são praticadas nesse microcosmo que eu acabei de dizer. Eu acho que eu até publiquei no meu perfil pessoal, o professor Guilherme Freire, faixa azul agora, está praticando jiu-jitsu, e ele tem sido um grande prosélito do jiu-jitsu também. Então ele tem conseguido teorizar essas coisas e colocar em termos de virtudes cristãs, de virtudes teologais, virtudes cardeais, sem dizer diretamente, sem falar dessa forma como eu estou falando para vocês, dividindo, abrindo e demonstrando cada uma dessas virtudes conexas, a prática do jiu-jitsu, porque, como eu disse para você, na medida em que nossa parte física ela vai dando espaço à espiritualidade, você consegue perceber isso aqui e teorizar sobre isso, com a ideia das virtudes cardeais e das virtudes conexas da fortaleza, que são essas 6 aqui.
magnanimidade, você se lançar a coisas grandes, a magnificência, você ter essa disposição de material de realizar as coisas, perseverança, saber que você tem que continuar na caminhada, longanimidade, que é você se lançar aos caminhos longínquos, longos, a paciência, que é uma paciência alegre, que é uma paciência feliz, não é uma paciência que você suporta todo tipo de calamidade a qualquer custo, né? Não é aquela paciência que você vê os pilares da tua casa destruindo, você, estou paciente. Não, é uma paciente ativa, ela tem duas vias. Na medida que você espera, você também age para chegar naquele determinado fim. A fortaleza cristã é isso. É uma fortaleza alegre, que não cede à tristeza, não teme, né, a tristeza da espiritualidade. E a constância. 2, 3 vezes por semana na academia. Assim como na tua vida cristã também você tem que praticar, né, todos recorrer aos sacramentos de forma constante para que você consiga atingir aquele determinado fim último, né? E é engraçado, eu não falei aqui, mas o fim último da virtude da fortaleza assusta, mas é o martírio, né? É aquilo que você está disposto a chegar lá no fim por aquilo, né? Então assusta quando você fala assim, pô, você vai ler Fortaleza Cristã. Pô, o fim último é o martírio, mas como assim o martírio, né? Você está disposto a chegar lá, a eventualmente trabalhar todas essas virtudes no seu coração na medida em que você vai se colocando à prova e aos obstáculos, né? Então, eu acho que tem muito a ver na sua determinada medida e guardada as devidas proporções as virtudes relacionadas à fortaleza. Eu vejo hoje, terminado, né, essa primeira fase da graduação até a faixa preta, todas essas virtudes dentro do tatame. Não é à toa que as pessoas se conectam, estão conectadas. Não é à toa. E cada vez falam mais disso. E talvez surja um movimento a partir disso. Talvez não, já está surgindo. Eu já vejo gente falando disso. Não é à toa, como eu disse para vocês, que o pessoal está se reunindo para rezar e treinar. Está acontecendo. No Brasil, em Curitiba. Mais de uma paróquia, mais de um grupo, mais de uma alternativa, mais de uma iniciativa. Já está acontecendo. Bom, e é engraçado, né? Você tem a outra parte, né? Você tem aqui as virtudes conexas da fortaleza, que estão divididas aqui, mas você tem a outra parte que são os vícios, né? São justamente o oposto das virtudes. São os vícios decorrentes, né, que se opõem às virtudes conexas da fortaleza. E o mais engraçado é que os próprios vícios da fortaleza, eles também se aplicam exatamente ao próprio praticante do jiu-jitsu, né? Então, se você vê aqui, ó, ou não só também ao praticante de jiu-jitsu, a todas as pessoas, de forma geral. Vícios opostos à coragem, ou vícios opostos à fortaleza. Aqui eu estou tratando a fortaleza e a coragem como sinônimos, né? Não vou entrar na questão se a fortaleza ele é um dom ou uma virtude, eu acho que não compete aqui, mas eu vou tratar isso como sinônimos agora. Então, é engraçado que você vê, né, a magnanimidade, uma oposição à tua alma tender às coisas grandes, é isso aqui, ó, é a vanglória. A vanglória é uma glória vã. É você, na tua vida profissional, particular, ou até na tua prática esportiva, você tomar para si, né, elogios que não são merecidos, ou não existem. É uma glória vã. Né? A ideia de a jactância, a vaidade, a jactância o que é? Sabe o espírito sempre interessado por novidade, ansioso, eu quero coisa nova. Cara, o jiu-jitsu é uma prática milenar. Você vai treinar aquilo hoje, vai treinar aquilo amanhã, e vai treinar aquilo depois quando você tiver 60 anos de idade. Tá? Hipocrisia, a tendência para pequenas discussões, a gente vê isso também na nossa vida diária, até mesmo dentro da academia. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Essa tendência para discutir coisas menores, coisas que não importam, coisas que não têm, que não têm a virtude, né, de trabalhar, né, ou não tem a possibilidade de trabalhar suas virtudes, as condições para você progredir na tua vida, seja ela espiritual, seja ela na prática da atividade física, seja na prática da atividade profissional. A presunção acontece muito na academia de jiu-jitsu. O professor Luiz Felipe aqui não deixa mentir. O aluno que chega lá, treina, ele fala, professor, será que já não está na hora de eu conseguir uma faixa?
né? Você não está preparado para aquilo. Assim como você ambiciona um cargo na empresa para o qual você não está preparado. Você quer chegar num lugar para o qual você não merece. Né? Então acontece muito, a gente vê isso também, é um vício oposto à magnanimidade, você, né, tentar se candidatar a funções ou a cargos, locais, lugares em que você não tem, né, todos os requisitos preenchidos para ocupar aquela determinada posição. Né? Ambição é também, assim como a presunção, uma ideia de que você ambiciona aquilo que você ainda não tem, né, preparo para chegar lá. Né? Uma pessoa ambiciosa é uma pessoa que se preocupa com pequenas coisas, sempre acha que está ameaçada, né? Sempre acha que tem alguém a superar, não a si mesmo. Eu falava com o Luiz aqui, como a gente no jiu-jitsu, ele me fez uma pergunta se eu já participei de campeonato e tal, daí eu falei assim, cara, eu já participei de campeonato. É normal que o atleta de jiu-jitsu participe de campeonato, mas não é uma luta contra outra pessoa. Nunca é. É uma luta contra você. Contra o seu medo, contra o seu obstáculo. Né? Você vai para um campeonato de jiu-jitsu, tem uma frase muito comum dentro das academias que é assim, você não perde. Ou você ganha, ou você aprende. Se você perder, você aprendeu para a próxima. Se você ganhou, beleza, mérito seu, glória sua, beleza, mas você nunca perde, você aprende. Então, é interessante como esses vícios opostos à fortaleza, eles são vistos na academia, mas também são replicados na vida profissional das pessoas, né? Pusilanimidade. O que é? A pusilanimidade pusila ânima, é a alma pequena, né? Ela pode ser, você pode ter uma alma pequena por duas coisas, por excesso ou por falta, né? Por falta, ou você é uma pessoa tacanha, mesquinha, guarda tudo para si, muito próprio das personalidades covardes, das personalidades que não se lançam aos desafios ou aos obstáculos, ou você pode ser pusilânime, ter uma alma pequena por excesso, né? Que é o esbanjamento, o esbanjador. Aquelas pessoas que não guardam as suas riquezas, esbanjam para qualquer coisa e por tudo. Ou o tacanha, né? O tacanha é aquele que leva para o caixão as riquezas da sua vida, não participa, não partilha, não divide. E o mais engraçado é que quando a gente alcança, assim, passa a ser professor de jiu-jitsu, você divide tudo. Porque tudo que você recebeu, todo o conhecimento que você conseguiu adquirir durante a sua trajetória, você passa a dar, entregar. Muitas vezes de forma gratuita. Você não cobra para aquilo, você entrega. A faixa preta é uma faixa de serviço. Uma faixa puramente de serviço, porque você vai querer ensinar o faixa branca, o faixa azul, o faixa roxa, o faixa marrom e assim sucessivamente, né? Que as pessoas também alcancem aquela determinada riqueza como você alcançou e como alguém te passou essa herança. Né? E aí, ó, também eu estava falando para vocês, a estreiteza ou a falta de ânimo. Isso você vê, cara, na academia, você vê, num dojo de jiu-jitsu, você vê todo dia. Né? O cara, puta, hoje eu não vou. Que preguiça. Ah, eu tô com preguiça. Ah, não quero. Já abri aqui um chocolate, vou ver aqui a minha série de televisão. Né? E a estreiteza ou a falta de ânimo, olha como é engraçado, né? A gente está falando aqui, tudo isso aqui que eu estou falando, Santo Agostinho já falou milhões de vezes, em milhares de páginas, de forma muito mais detalhada e muito mais interessante do que eu estou falando, mas a falta de ânimo, ela é um vício oposto à constância. De qualquer atividade da tua vida que você não tiver constância, você vai estar com falta de ânimo. E a falta de ânimo, clinicamente falando, pode levar a um quadro depressivo. Não há dúvida. E a mesquinhez, a tacanhez, há um quadro de ansiedade. Então, são vícios que você vê no seu dia a dia, mas você também vê lá dentro do dojo. Acontece. Né? É o que eu estou falando para vocês. Hoje em dia eu consigo ver isso aí. Quando eu era faixa branca, eu era faixa azul, eu não via. Mas os mestres, os professores, o professor Luiz Felipe não deixa me mentir. Você consegue perceber a espiritualidade por trás de cada ato dentro da academia, desde a entrada, desde a forma como se portar, desde do teu relacionamento com os alunos. É muito engraçado que isso acontece até de forma muito natural. Né? Então, você tem uma estreiteza de espírito. Para mim tá bom, eu cheguei aqui nos 3 graus, faixa branca ou faixa azul, para mim tá bom. Não quero. Você acha muito legal treinar jiu-jitsu, você acha o máximo
você gosta, acompanha, é uma comunidade muito fiel, se relaciona muito bem, mas deixa pra lá, não é pra mim. Falta de ânimo, né? E aí, ó, a inconstância, o cara molinho, né? Acho que na atividade profissional da gente, a gente já deve ter se deparado com pessoas que... Sabe aquela pessoa molinha? Assim, ó, vou pedir, cara, você consegue fazer isso aqui pra quando? Já, sabe? Poxa, será? Você não dá. Já tem aqueles outros caras que você entrega uma tarefa para ele e fala assim, cara, já, para agora. Né? Você já deve ter se deparado com as pessoas que falam assim, eu prefiro fazer eu mesmo do que entregar para o fulano, porque o fulano não vai fazer assim, você é um cara com falta de disposição. Né? Não tem ambiente para isso dentro de um dojo de jiu-jitsu. Não tem, porque você vai ser chamado a enfrentar os seus desafios ali na hora. Né? Vai ser amassado, vai ser colocado lá com a cara no tatame com um cara de 150 quilos por cima de você. Você vai ter que se virar, não tem espaço para falta de ânimo, para pequenez de espírito dentro de um dojo. E a vida vai dizer isso para você. Vai chegar na hora, né, que o obstáculo, que o desafio vai se pôr. E o que você vai fazer? Vai desanimar? Não vai. Né? Fortaleza. Vistas ao bem final, a riqueza última e constância, perseverança, né? Todo dia, todo dia. É assim a vida cristã também. A vida cristã não engana a gente. A gente tem uma frase muito comum no tatame que é assim, o tatame não engana. O tatame não vai mentir para você. Ele vai te devolver aquilo que você vai entregar para ele. É assim também a vida cristã. Ela não vai te enganar. A vida católica é assim. Ela vai devolver para você aquilo que você entregar para ela. Não tem outra alternativa. Se você vai entregar pouco, a quem é muito dado, muito também é exigido. Né? E é assim na nossa vida cotidiana. A fortaleza, a virtude da fortaleza é para isso, é para você. E é mais engraçado que o fim último de tudo é muito engraçado assim, e curioso, porque na vida Deus dá os obstáculos a quem ama. Não tem outra. Só quem ama vai enfrentar aquele determinado obstáculo, porque tem um fim último já dentro e trabalhado dentro do seu coração. Não tem outra saída. Obstáculos, dificuldades, é para quem ama. Nós temos um colega ali, o Salor, que está enfrentando umas dificuldades com a própria filha. Né? Problemas de saúde. Inclusive, hoje é o segundo cara, Deus vai entregar para ele a dificuldade porque ele ama. Né? E Deus, você fala assim, por que comigo, Senhor? Por que eu tenho que enfrentar? Cara, tá lá no livro de Jó, Deus aflige o justo e o ímpio da mesma forma. Como que você vai enfrentar o obstáculo? Como que você vai lidar com aquela dificuldade? Vai ter a virtude da fortaleza suficiente para encarar os maiores desafios da tua vida? A nossa vida cristã é de cruz, gente. Não é de bem-estar. Nossa vida é de batalha. Não é de spa. É de conflito, né? De batalha diária com você mesmo ou com outras coisas. Às vezes a gente fica com essa ansiedade, mas pô, será que hoje mesmo, né? Eu tava gente reclamando na situação, mas o Brasil tá assim, tá assim. Gente, a vida da igreja, o normal é perseguição. Se você não está sendo perseguido, não está sendo colocado em desafio ou obstáculo pela tua fé, algo está errado. Tem algo errado. Se você não está sendo constantemente desafiado, se você não está constantemente, até consigo mesmo, né, para combater o mal, algo está errado. E nesse sentido, já caminhando assim nós temos aqui 40 minutos de exposição, acho que é um tempo bacana. Eu estava, por coincidência, né, o Papa Francisco, numa audiência geral de 10/4, agora em abril, ele falando sobre a virtude da fortaleza. Ele falou exatamente assim, olha, o cristão, eu acho que até trouxe aqui para vocês, sem coragem, que não inclina as próprias forças para o bem, que não incomoda ninguém, é um cristão inútil.
Se você não trabalha com essas virtudes dentro de você, você não serve para a vida cristã. Não tem como, né? Se você vai enfrentar dificuldades na sua vida, essa é a cruz é a nossa religião, não tem outra situação. Né? Assim, obviamente que eu estou falando de um aspecto espiritual, mas existem meios, mecanismos de você trabalhar as suas virtudes, as suas habilidades. Tanto a prudência, quanto a justiça, quanto a fortaleza e a temperança. São as virtudes do dia a dia, não são as virtudes espirituais. Existem mecanismos, e eu acho, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que a prática da arte marcial, hoje, cada vez mais informada por aspectos espirituais, como a prática das virtudes cristãs, tem sido um mecanismo eficiente, magnificente, de transformar a vida das pessoas, transformar cada vez para o melhor. Eu não tenho dúvidas que quem hoje pratica uma arte dessa natureza, especificamente do jiu-jitsu, que é a minha, a qual eu tenho um grande apreço, consegue ser um ser humano melhor. Pode ser que ele ainda não seja informado pela graça. E isso acontece muito. Mas ele tem infusamente todas as virtudes construídas dentro da arte marcial, dentro do dojo. Eu acho que e eu tenho certeza, e eu acredito nisso muito, que é um clique para o praticante de jiu-jitsu que já tem todas essas virtudes construídas dentro de um dojo, para que ele consiga perceber que tem um chamado maior, há algo, né, acima dele, especialmente quando as qualidades e as condições físicas vão sendo deixadas de lado, ele pratica aquilo por amor, porque gosta. Né? Ele vai perceber um dia ou outro que existe algo maior que era o que ele já estava fazendo, mas num aspecto, num elevado grau espiritual. Eu não tenho dúvida disso. E já está acontecendo. Já está acontecendo. O Papa Francisco foi muito feliz em falar isso, né? Isso aqui é uma transcrição do discurso dele, né? A virtude da fortaleza nos faz reagir e gritar não. Um não categórico a tudo isso. Ele está falando do quê? Ele está falando dos desafios da modernidade, cara. Ele está falando da pornografia, ele está falando da ideologia de gênero, ele está falando da ameaça da família. Ele está falando de tudo isso aí. E eu falava do celular, né? da nossa pouca adesão às coisas da vida, né? As coisas que importam realmente na vida. E eu tenho certeza que quando a gente estimula, né, a prática da virtude, a gente está mais preparado para enfrentar isso aí. Nós estamos mais preparados para enfrentar uma doença de filho, nós estamos mais preparados para enfrentar um ataque à sua família, nós estamos mais preparados. E eu não estou falando de ataque físico, estou falando de ataque espiritual, que é muito pior que o ataque físico. O ataque físico dói, mas cicatriza. Mas o ataque espiritual pode perder a tua alma. E aí não tem como você voltar atrás e recomeçar. Né? Não tem como você voltar atrás e recomeçar. Então o Papa Francisco, eu fiquei muito feliz de ver isso aí e vi que ele está dando importância para a prática da virtude da fortaleza, porque o que está vindo aí é ruim do ponto de vista do mundo material, mas é um grande desafio para todos nós. Né? Eu acho que o Instituto do Bem Comum, eu gostei muito da descrição do Instituto, como vocês falaram, isso aqui é uma comunidade. E eu acho que a gente está crescendo em comunidade. Essas atitudes, essas conexões ocultas que às vezes se revelam numa palestra dessa natureza, acaba formando uma comunidade forte. E eu vou falar para vocês, e o professor Luiz Felipe que está aqui não me deixa mentir, a comunidade do jiu-jitsu ela é muito forte. Ela tem uma conexão de pessoas, de fãs, de consumo de material e prática. É uma coisinha assim, a gente fala assim, se eu for picado lá pelo mosquitinho do jiu-jitsu, você vai continuar e vai perseverar. E hoje em dia, só uma das escolas, que a gente chama Gracie Barra, que é a escola do professor Carlos Gracie Júnior, tem mais de 900 escolas no mundo inteiro. Não somos só nós que estamos percebendo isso. Nos Emirados Árabes, já a prática do jiu-jitsu é uma prática obrigatória no ensino infantil. Para menino e menina. Então eles estão criando as crianças lá como verdadeiros guerreiros. Eles sabem, eles perceberam. Na Rússia a mesma coisa, na China a mesma coisa. Então, e aí que a gente, né, às vezes, dentro do quintal nosso, né,
A gente pensa, pô, isso aqui, jiu-jitsu, será? Será que eu vou deixar meu menino? Será que minha menina? Tá? Faça, cara, faça a experiência, vai ser bacana. Eu acho que é uma boa atividade conectada à construção das virtudes e eu acho que ela é um caminho seguro para a gente atingir uma espiritualidade maior. Eu não sei se tem outras pessoas falando disso, eu não sei se tem outras pessoas colocando isso de forma assim tão objetiva e explícita, mas isso está acontecendo. Está acontecendo. Pode ser que fique em pequenos nichos, mas está acontecendo e eu acho que trazer isso para vocês é uma forma da gente mostrar, né, que pessoas estão falando disso. Cada vez mais a gente está estudando as questões das virtudes, a gente está resgatando o estudo dos clássicos. Falei aqui de São Tomás de Aquino, mas tem tantos outros santos e doutores da igreja que de alguma forma tocam nesse assunto. E eu acho que é um caminho seguro para a gente seguir ali, construindo personalidades fortes, com firmes bases aí espirituais, físicas e emocionais para os desafios que vêm aqui. Eu vou, por último, né, agradecer o Instituto. Isso aqui são 3, 4 perfis que eu acho que, de certa forma, eles demonstram muito bem como que as coisas estão acontecendo, né? Não é um pacote pronto. Eu falei para vocês que não é um coaching de masculinidade, um coaching de como você se portar, ou como você... Não é um pacote pronto, né? Não é um pacote pronto sobre família. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu dia a dia em casa. Pode ser que você não vá treinar, não tem problema nenhum. Eu até sou contra esses perfis que ficam dizendo para você, seja assim, seja assado, assim você vai atingir tal... Cara, cada um tem uma experiência muito diferente com essas coisas, com essas informações. Eu posso garantir para você que você com 40 quilos ou 180 quilos, você vai ser bem recebido numa academia de jiu-jitsu. Você com 3 anos de idade, a idade da minha filha Diana, ou com 75, como eu falei para vocês, você vai ser bem recebido numa academia de jiu-jitsu. Sem uma perna, sem um braço, sem dedo, sem mão, cego, surdo, autista, você vai ser bem recebido. Eu já vi coisas assim incríveis dentro de uma academia. Coisas que, assim, é só por milagre mesmo, só por graça. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Acho que o professor Luiz Felipe também é uma testemunha viva disso aí, viu já durante sua trajetória no jiu-jitsu isso acontecer muitas vezes. Então, agradeço mais uma vez o Instituto do Bem Comum, o projeto Estovir, que é um projeto que fala de masculinidade para os homens, né, que é o professor Wagner Galeto, que também está tocando. O Rosário dos Homens, que é um rosário que se encontra todo o primeiro sábado do mês, lá no santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, que a gente faz lá a devoção dos primeiros sábados do mês, então a gente reza um rosário inteiro lá, os homens, tem aproximadamente 50, 60 homens, e esse projeto maravilhoso aqui, Terço Jiu-Jitsu, que é do João Bruno. Eles se encontram terça e quinta na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Maria, no Hugo Lang, às 7h30, montam um altar, acendem a vela, rezam e depois treinam. Então, obrigado por esses minutos que vocês ficaram aqui me ouvindo, agradeço muito a oportunidade, espero que tenham gostado, são informações que talvez não cheguem para todo mundo, porque eu acho que não vi ninguém falar assim dessa maneira, tentando associar as questões virtuais e as questões das virtudes, e me coloco à disposição para quem quiser perguntar qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento. Obrigado.